Então, para a gente terminar essa parte de equação de energia em unidades de comprimento, a gente precisa definir, né, quem é o nosso HL, né, o HIRR, o H aqui na transparência está HF, tá? Mas é tudo a mesma coisa por enquanto. Tá? A gente vai ver primeiro o que a gente chama de perdas distribuídas, né, e depois de perdas localizadas, porque a gente calcula isso, no fim é do mesmo jeito, tá? Mas a gente divide, né, porque a gente pode ter a perda, por exemplo, ao longo de todo esse tubo aqui, a gente está chamando aqui de HL, né? Às vezes a gente chama de HF, e a gente pode ter uma perda que é mais, digamos assim, mais abrupta, né? Uma perda mais forte, se eu tiver uma válvula ou alguma coisa localizada dentro da tubulação. Então a gente costuma olhar de forma separada, por exemplo, eu podia ter uma válvula aqui, um medidor, né, de vazão, né, alguma coisa que bloqueia, né, entre aspas, aí, causa um certo bloqueio no escoamento, e aí ele dá um termo H, né, H irreversibilidade, que é bem alto. Então, os livros costumam separar, né, entre perda distribuída, aqui está como HF na transparência, e perda localizada. Tá? Diz o localizado, a gente usa um HK, alguma coisa assim, usa um outro índice, tá? Para dizer que é localizado. Mas no fundo, o jeito de calcular é bem parecido. Então vamos ver como é que a gente calcula perda, né? E a gente vai ver que ela está relacionada, no caso de escoamento, né? Essas irreversibilidades estão relacionadas ao atrito viscoso, né? O atrito que o fluido está causando com a parede, né? E no caso da perda localizada, ele tem efeito de recirculação, algumas outras coisas que aumentam essa perda. Tá? Então vamos imaginar o seguinte: ó, imagina um escoamento que está ocorrendo, como no caso aqui ó, dessa tubulação, está vindo aqui de baixo para cima, e a gente dá um zoom aqui numa dada região do tubo. Tá? A gente imagina quem está fazendo aqui. Eu estou dando um zoom aqui no tubo. Né? Então a gente tem alguma coisa desse tipo aqui. E eu imagino que eu vou fazer um balanço de força nesse fluido que está em azul subindo. Né? Quando a gente faz um balanço de forças, né, nesse fluido que está subindo, a gente vai ter, né, a força de pressão, a força-peso, né, e a força do atrito viscoso. Né? Então, essa equação que está aqui embaixo, né, ela é simplesmente a segunda lei de Newton. Cuidado com esse termo aqui, né? A gente já mostra, mas ela está aqui no sentido longitudinal do escoamento. Então, eu estou fazendo um balanço de forças, né, nesse sentido aqui, né, inclinado. Tá? Então, a gente pode anotar aqui, a gente pode pegar e fazer aqui no para vocês enxergarem esse primeiro termo do lado direito, né? Então, a gente pode tentar fazer aqui, ó. Então, se eu tenho, né, alguma coisa assim, ó, na minha seção de tubo, né? Eu peguei aqui, ó, mais ou menos isso que eu estou fazendo, né? E eu quero calcular um balanço de forças nessa direção, né? Nessa direção aqui, ó, longitudinal, né? E eu tenho uma inclinação θ aqui, ó, θ, né? E a gente tem o que a gente colocou aqui, ó. Eu não vou ficar desenhando tudo, mas Z1, essa cota aqui na entrada, e Z2 na saída. Tá? Então, se a gente for aplicar essa conservação da massa, desculpa, esse balanço de força, o que eu tenho empurrando para cima e direita? Né? Eu tenho a força de pressão. Né? Como é que eu calculo aqui? Se eu chamar isso aqui de, igual na figura da transparência 1 e 2, ó, né? Eu vou ter simplesmente P1 menos P2, né? Multiplico pela área. E se isso é um tubo, né? A área da seção transversal, πd ao quadrado sobre 4. Então, isso aqui é um lado. Está vindo daqui para cá, ó, da esquerda para a direita. E da direita para a esquerda, o que está empurrando no sentido contrário? Né? Que é o outro lado da igualdade. O que empurra no sentido contrário, né, é o peso. A gente já põe na sequência aí, é o segundo termo, né, do lado da direita aqui dessa equação. Então, o peso é tranquilo. Né? O primeiro está aqui, desculpa, o peso está, né, aqui. Né? Então vamos colocar o peso. Como é que a gente escreve o peso? Então eu pego o volume, né, de tudo que está aqui dentro. Né? Então eu vou pegar ρ, né, me dá pego a massa específica e multiplico pelo volume para me dar massa. Né? E tem que fazer mg. Né? Então
o volume vai ser πd ao quadrado sobre 4, que é a seção transversal, vezes um comprimento que ele chamou de L ali, né? A gente está chamando de L aqui, ó. Comprimento L, né? Ali em cima. Ó. Então, isso aqui, ó, a gente chamou de L. L está aqui. Então, L. Então, isso aqui é a massa vezes, né, mg. Só que eu estou pegando essa componente aqui, ó. Então, eu tenho que pegar GC no teto. GC no teto. Tá? E depois, a gente vai pegar... E outra coisa que está empurrando para baixo ali, ó, está em vermelho, ó, é o atrito viscoso. Então, aquilo ali é a tensão viscosa na parede. Então, a tensão viscosa eu preciso multiplicar por uma área. Qual é a área? É a área que o fluido está em contato com a parede. É isso que está me criando um atrito entre o fluido e a parede. Né? Esse atrito entre o fluido e a parede é o que a gente chama de área molhada. Eu pego o perímetro, né? Pego aqui, ó, o perímetro me dá, né, πd. Perímetro aqui, isso aqui, lembrando que isso aqui é um tubo, né? Pego o perímetro e eu multiplico por isso aqui, ó, por esse comprimento. Né? Então, isso me dá... Vou voltar aqui com a... Isso me dá área molhada. O que eu estou dizendo é isso aqui. Ó. Eu tenho que imaginar que eu tenho um tubo, uma seção de tubo ali. Né? Se eu chamar isso aqui de L, né? O πd é isso aqui, ó, meu perímetro, vezes L, me dá toda essa área aqui, ó, que eu estou achurando aqui. Ó. Né? Então, me dá, né, o que a gente chama de área molhada. Então, isso me dá a força, né, devido à tensão viscosa. Né? Então, vai me dar tal W, que é a tensão na parede, πd, que é o perímetro, L. Maravilha. Aí esse termo aqui, ó, é o único cuidado que a gente tem que ter, né? Quando eu pego e faço aqui, ó, L seno θ, o que isso vai me dar, né? Eu vou ter L, vai estar aqui, se eu chamar isso aqui de L, eu vou ter aqui meu θ, né? Aqui eu tenho, ó, Z1, e aqui eu tenho Z2, ó, a partir dessa origem, né? De forma que L seno θ me dá isso aqui, ó. Eu pus em preto aqui, ó. L seno θ, né, é Z2 menos Z1. Tá? Então, ó, L seno θ igual a Z2 menos Z1. Tá? Não sei se dá para ver, se está grande aí, mas ó, agora ficou melhor. Então, a gente tem, ó, Z1, Z2, L, né, naquela figura, θ. Então, a gente repara que eu pego L, eu pego o seno θ do G seno θ, combino os dois, me dá simplesmente Z2 menos Z1, né? Que é o que está aqui na figura. Né? Então, esse segundo termo, o πd ao quadrado sobre 4, L, G seno θ, ele vira exatamente, né, o primeiro termo do lado direito aqui dessa equação. Maravilha. E aí, o que a gente faz aqui? Eu tento trabalhar com os termos, né? Eu divido, né, tudo por πd ao quadrado sobre 4, toda a equação, e divido por ρg também. Quando vocês fizerem isso, muito facilmente a gente chega nessa equação que está embaixo. Né? P sobre ρg mais E na entrada, menos P sobre ρg mais E na saída, igual. E aí sobrou isso aqui. Ó. Né? E aí esse termo, a gente chama ele de perda. Né? Essa perda, a gente associa esse H irreversível. Né? A gente está chamando de HF aqui para perda distribuída. Né? Por que a gente faz isso? Né? Porque esse lado esquerdo aqui, ó, ele tem a mesma forma, uma forma bem parecida, ó, com... Vou mudar aqui de tela, né? Ele tem uma forma muito parecida com isso que a gente tinha visto aqui, né? Da equação da energia em unidade de comprimento. Né? Então, ó, se eu não tenho potência, né? Vou tentar aumentar aqui, ó. Se eu não tenho potência, né? E se ali no caso do tubo, né, a velocidade na entrada e na saída era igual, né, sobrou isso aqui, ó.
isso aqui e isso aqui. Se eu passar o H para o outro lado, então meu H irreversível fica como um Z P sobre ρ na entrada, né, menos P sobre ρ G, né, na saída. Né? Fica um menos o outro. Né? Exatamente o que está aqui. Né? Exatamente o que está nessa equação aqui. Então, isso que sobrou, se a gente comparar com a equação da energia, ele dá alguma coisa proporcional, né, ao nosso H. Né? Então, eu vou pôr de novo aqui a equação. Ó. Ele dá alguma coisa proporcional ao H. Então, meu H é proporcional a Z mais P sobre ρ na entrada, mais Z mais P sobre ρ, né, na saída. Né? Z mais P sobre ρ na entrada, menos Z mais P sobre ρ na saída. Ele dá alguma coisa proporcional. Né? Então, a gente chama isso aqui de... Então, já vi que o nosso H está realmente ligado, no caso do escoamento de fluido, né, esse termo irreversível, ele está ligado ao atrito viscoso com a parede. Maravilha. E aí eu posso fazer mais coisa. Né? A gente pode usar um pouco de análise dimensional, que a gente não viu ainda, um dos próximos capítulos do livro, né? Mas a gente vai ter que ver agora, né? Porque a gente precisa disso, tá? Então, às vezes a gente tem que adiantar um pouco, depois a gente explica com mais calma. Da análise dimensional, se a gente fizer análise dimensional e olhar o nosso problema, né? A gente vai ver que tem dois números, né? A gente consegue obter três números sem dimensão, né? E relacioná-los, né? E saber que eles têm uma relação funcional. Qual é a equação exata a gente não sabe, mas só o fato de saber que um tem relação com o outro já ajuda. Então a gente pega aqui, ó, a gente consegue construir esse número, né, tal, né, tensão dividido por ρv ao quadrado dividido por uma constante. A gente vai ver que isso aqui, a gente às vezes usa o 2 ou 8, né, depende do caso, tá? A gente já vai falar disso. É uma função desse número aqui, que a gente chama de número de Reynolds, e da rugosidade relativa. E nada aqui tem dimensão. Tá? Isso aqui é adimensional, adimensional, adimensional. Então, isso aqui é uma tensão sem dimensão. O número de Reynolds, né? A gente já vai falar dele, é uma razão entre inércia e viscosidade. E isso aqui, né, a rugosidade relativa é a rugosidade, são as imperfeições de um tubo, por exemplo, dividido pelo diâmetro dele. Tá? Então, também é como se fosse uma variação, né, de imperfeição, uma altura característica das imperfeições numa tubulação, por exemplo, né, tem dimensão. Né? Eu dividi pelo diâmetro, então fica em relação ao diâmetro. Então, quando a gente faz isso, é muito útil, a gente vai ver quando a gente fala de análise dimensional, porque mesmo eu não sabendo qual é a equação, eu sei que eu consigo achar uma tensão sem dimensão como função de dois outros números sem dimensão. Então, com alguns poucos ensaios, eu consigo achar uma relação funcional entre os dois. Né? Ou consigo plotar ou tabelar. Tá? Então, isso de novo, ó, isso faz parte da próxima etapa do curso, né? Isso está na ementa, a gente vai ver ao longo do curso, mas a gente precisa usar isso agora. Tá? Então, a gente vai ver isso em mais detalhe, como é que a gente faz a análise dimensional. Tá? Mas a ideia é simples. Então, chamando a atenção para o seguinte, ó, isso aqui, às vezes a gente usa 2 ou 8, tá? Historicamente tem dois fatores de atrito, a gente chama isso de fator de atrito, é uma tensão sem dimensão. Um a gente chama de fator de atrito de Fano, a gente usa o símbolo CF, e o outro usa o símbolo F, que é o fator de atrito de Darcy. Um é 4 vezes o outro, tá? Simplesmente, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e colocar um 8 aqui embaixo, né, eu vou obter o fator de atrito de Darcy, porque esse 8 vem para cima. E quando eu uso o 2 vem para cima. Tá? Então, do jeito que está aqui, é o CF. Ó. Se eu puser um 8, é o F. No caso do escoamento interno, a gente usa mais esse aqui, né? O fator de atrito de Darcy. Tá? Então, a gente vai colocar um 8 aqui. Tá? Eu já ter colocado 8 na transparência, mas a gente vai colocar um 8 aqui. Né? De forma que a gente fica, né, com essa relação. Ó, F igual a 8 tal W, né, sobre ρv ao quadrado, né, dado por essa relação funcional que é tabelada. A gente já vai falar disso. Né? Na verdade, a gente usa na forma de gráfico, né, para tubo e na forma de tabela para quando é algo localizado. Né? E aí eu comparo as duas coisas. Ó. A gente acabou de
Da análise dimensional, a gente consegue fazer essa tensão sem dimensão. Tá? A única coisa que a gente fez foi o quê? Eu peguei o tal e dividi por ρv ao quadrado e multipliquei por 8, tá vendo? ρv ao quadrado tem tem unidade de tensão. Então isso aqui é uma tensão sem dimensão. Depois a gente tinha esse H, que tem uma unidade de comprimento, que é a nossa perda de carga, e que a gente, por um balanço de massa, viu que vale isso aqui, né? 4 tal WL sobre ρgd, né? Onde L é o comprimento, seria o comprimento do tubo, né? Quando eu combino os dois, ó, é só combinar, né? Eu consigo combinar os dois, eu chego, né? Que H é igual a F, L sobre D, V ao quadrado, né? Sobre 2G. Né? Como é que eu combino os dois, né? Eu vou deixar para vocês fazerem, né? Mas é muito simples, ó. Eu isolo aqui, por exemplo, o tal W, né? Eu isolo, né? Então, o meu tal W é F, ρv ao quadrado sobre 8 e substituo aqui. Né? Direto a gente cai aqui nisso que está aqui embaixo. Né? Então, eu consigo já achar então uma expressão para o HF de forma que eu possa substituir, né? Quando a gente aplicar a equação da energia igual aqui, ó, eu posso substituir direto ele aqui. Ó. Nesse caso, ó, substituo direto aqui. Então, já tem uma expressão para esse H, que a gente não tinha antes. E o meu H, e essa expressão é isso aqui. Mas, de novo, eu não matei o problema ainda. Né? Porque nessa expressão eu posso conhecer tudo aqui do meu problema, L, D, V ao quadrado, né? O V vem da vazão que eu estou usando, o G é uma constante, que é a gravidade. Mas quanto vale o F? Então, aí é que está. O F, a gente sabe que ele é uma função do número de Reynolds e dessa tensão sem dimensão. Dessa rugosidade relativa, né? Uma rugosidade sem dimensão. Né? E aí a gente usa um diagrama que se chama diagrama de Moody, que está no livro, né? Que é isso aqui. Né? Então eu pego, né? A gente já vai, na próxima aula a gente mostra um exemplo, para essa videoaula não ficar muito grande. Eu pego aqui, né? O número de Reynolds do meu problema. Né? No número de Reynolds tem grandezas características do problema, velocidade do que o escoamento está escoando, diâmetro do tubo, massa específica e viscosidade, tranquilo, né? Isso aqui depende da geometria do tubo, né? Então eu pego aqui, ó, eu cruzo, né, o meu número de Reynolds com a minha rugosidade relativa e eu tiro aqui do lado o meu coeficiente, sendo que para o escoamento laminar eu tenho uma expressão aqui que é exata. Então isso daí é o jeito que a gente usa, né, para calcular a nossa rugosidade, nosso fator de atrito, e daí tirar, né, a perda de carga. Tá? Então, antes de terminar, quem é o número de Reynolds? Tá? A gente falou aí do número de Reynolds, ele está aparecendo aqui embaixo. Estava aqui. Ó. Quem é esse número de Reynolds aqui? Né? Então, o número de Reynolds, né, talvez ele fique mais claro com o andar do curso, né? Mas ele é uma relação entre inércia e viscosidade. Tá? Então, vou pegar aqui de novo o papel. Então, o número de Reynolds é um dos números mais importantes da mecânica dos fluidos. Vocês vão usar ele bastante. Né? Então, a gente usa o símbolo RE para o número de Reynolds. E o número de Reynolds ele é igual a alguma coisa que a gente define como efeito inercial, efeitos inerciais sobre efeitos viscosos. Tá? Eu coloquei inércia sobre viscosidade, mas isso aqui é um abuso meio que de linguagem. Né? A gente está falando em efeitos inerciais sobre efeitos viscosos. Então, a inércia ela está indo no sentido, né, da quantidade de movimento, né? Está indo no sentido de, digamos assim, acelerar um escoamento num tubo, né? E a viscosidade está indo no sentido de o efeito viscoso no sentido de frear. Né? Então, o escoamento num tubo é isso, né? Então é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um tubo, é um número sem dimensão, né? Então, né, ele não tem dimensão. Então ele está comparando essas duas coisas. A inércia, por exemplo, ela está indo no sentido de aumentar a velocidade, por exemplo, a velocidade está ligada à inércia, e a massa também, né? E a quantidade que passa aqui, né? Então, quando eu falo inércia sobre viscosidade, esses efeitos inerciais eles estão ligados à velocidade e tem alguma coisa ligada à massa. Então, massa específica e diâmetro, porque quanto maior o diâmetro do tubo, né,
E quanto mais pesado for meu fluido, minha massa específica, e mais veloz ele estiver indo, mais inércia eu tenho. E a viscosidade a gente põe aqui no nosso, né, μ, que é a nossa viscosidade. Então, essa é a ideia. Tá? Estou explicando de um jeito muito simplificado. Tá? Para entender melhor isso, a gente precisa das equações diferenciais para entender bem, tá? De um ponto de vista matemático. Né? Mas, mesmo sem as equações diferenciais, a gente já consegue enxergar mais ou menos quem ele é. E quando a gente for falar de análise dimensional, vai ficar um pouco mais claro. Então, a inércia sobre viscosidade. Para um escoamento num tubo, né, um número de Reynolds alto significa o quê? Né? Eu tenho mais quantidade de movimento, né, passando aqui, né, em relação a efeito viscoso. Né? Ou seja, um fluido mais pesado e mais rápido, né, em relação à viscosidade. Então, fica mais difícil parar ele. Né? E o número de Reynolds baixo significa que eu tenho algo que está com, né, pouca inércia em relação à viscosidade. Em termos de quantidade de movimento, tem um pouco menos. Tá? Então, quando a gente fala de escoamento laminar e turbulento, a gente vai falar mais para frente, quem aparece é o número de Reynolds. Né? Então, eu tenho um limite para o número de Reynolds. Quanto mais alto o número de Reynolds, mais próximo ele vai ficando do escoamento turbulento, e depois ele vira escoamento turbulento para o número de Reynolds bem alto. Né? E quanto mais baixo, né, mais próximo do escoamento laminar a gente está. Então, se a gente olhar o nosso diagrama para calcular F, ó, a gente vai ver que para número de Reynolds baixo, ó, a gente cai aqui numa curva que está escrito como laminar, uma região laminar. E para o número de Reynolds acima de um dado limite aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é 2.000, ó, então vem aqui para frente, aqui, ó, em torno de 10.000 já. Então, o escoamento aqui ele é turbulento. Tá? Ok? A gente fala um pouco mais disso em detalhe na próxima videoaula.